Olá, meu nome é Raíssa e eu vou falar de ligações em estruturas de madeira, apresentando os seguintes tipos: por contato, por aderência e por penetração. Primeiro, falando um pouquinho sobre o que é uma ligação, né? As ligações têm como função transmitir as cargas atenuantes de uma parte da estrutura para outra, garantindo a segurança sem ultrapassar os limites de deformação acessíveis. Então, as ligações, como o próprio nome mesmo já diz, elas funcionam como uma conexão entre duas ou mais partes de uma estrutura. Elas têm essa função de garantir que toda a carga que uma peça receba seja transmitida para a outra. E para que essa estrutura tenha um bom desempenho, é extremamente importante o bom comportamento dessas ligações. Então, o dimensionamento correto das ligações, assim como a escolha dessas ligações, é muito importante para oferecer a resistência, a durabilidade e a segurança à estrutura que é necessária, né, para que não hajam imprevistos e que a estrutura seja funcional. Falando um pouquinho sobre a parte histórica, a madeira era um material extremamente utilizado antigamente, até o surgimento, né, do aço com a Revolução Industrial. Esse daqui é um exemplo de um templo, que é o templo de madeira mais antigo do mundo, que ele é completamente de madeira, tem 32,5 metros de altura. Então, demonstra a durabilidade e a estabilidade desse material. Depois, né, dessa revolução, a madeira vem sendo substituída para grandes construções. Então, as grandes construções foram sendo mais e mais feitas de concreto armado, de aço, e a madeira caiu para as construções menores. É, é uma técnica muito utilizada, o light wood frame, muito utilizada principalmente na América do Norte, principalmente em ampla escala, é o que mais se utiliza na América do Norte em construções residenciais. Exatamente por sua eficiência e por sua versatilidade. E tem um peso próprio muito menor, né, que o concreto, por exemplo. E a madeira ainda tem uma vantagem porque ela é um material, né, que é cultivado naturalmente. Ele é um material que temos, digamos que, um estoque infinito porque a gente pode plantar, cultivar ele. Então, não é um recurso tão limitado quanto que a gente sabe que um dia os outros materiais podem atingir o seu limite. Então, por essa parte, né, do interesse de sustentabilidade e o interesse que vem crescendo muito ultimamente, que é a ampla utilização da madeira com até sua textura natural, como até artigo de luxo, muitas vezes, vem sendo adotado, principalmente em interiores, a madeira vem tendo seu uso expandido em vários países. E é um material que tem uma ampla variedade, né, de possibilidade de construções, por sua facilidade de perfuração, de corte também e de ajuste. Então, aqui a gente pode ver o primeiro tipo de ligação em estrutura de madeira, que seria ligação de contato. Também chamada de ligação por encaixe, é um tipo de ligação um pouco mais limitado quando é usado sozinho, porque ele tem que ser só quando a garantia que o esforço é transmitido sempre de compressão. E essas ligações, elas são caracterizadas por terem, né, esses encaixes e serem realmente não terem muitas vezes um outro elemento participando dessa ligação. E essa, esse tipo de ligação, ele é muito utilizado, né, principalmente em treliças de telhado
E em pergolados, a gente vê muito utilizando esse método em pergolados. Os cortes, né, para acontecer esses encaixes, eles podem ser feitos em loco. É recomendado ser pré-fabricado, porque para maior precisão, mas eles podem ter essa facilidade de serem feitos em loco. E não é uma ligação que permite, se ela estiver atuando sozinha, que permite receber grandes cargas. Então, por isso que normalmente é utilizada muito para telhados e para quando forem realmente ser empregadas outro tipo de ligação junto, eles já podem ser utilizados para estruturas maiores, que recebem mais carga. O próximo é ligação por aderência, que normalmente, né, ela corre desse jeito e que tem uma película de cola que une as duas ou mais peças. É importante que tenha uma boa superfície de contato entre as peças para que realmente esses esforços sejam transmitidos, porque a carga que vai receber na primeira é muito importante que tenha uma boa superfície de contato para que seja transmitido e não tenha deformação na peça. A eficiência dessa ligação é basicamente medida pela qualidade da cola, né? Da materialidade, etc. E também da execução da ligação, porque não é algo feito com tanta facilidade, ele requer uma precisão, ele requer uma técnica. E a NBR 7190, ela permite usar essas ligações coladas apenas em juntas longitudinais de madeira laminada e colada e madeira seca ao ar livre ou em estufa. Então é bem específico, não é qualquer ligação que pode ser feita desse jeito, tendo assim restrições normativas, né? E ela permite uma fluidez estética, né? Porque não tem as aparências dos recortes, dos pregos, dos parafusos que ficam bem aparentes quando, dependendo, né, da ligação, principalmente se não tiver um acabamento, se for apenas a madeira em si. Ela possui uma variedade grande de matéria-prima. Elas podem ser feitas de origem animal, de origem vegetal, origens sintéticas também, produzidas principalmente de polivinil. E as mais modernas, as feitas até de poliuretano, que tem colagem à prova d'água e colagem instantânea, que é o método mais moderno que se tem para ligações de estruturas de madeira. E a última são ligações por penetração. Essas ligações são caracterizadas por haver um elemento, né, um terceiro elemento, que realiza, né, essa conexão. Geralmente é um elemento de aço, atualmente usa muito elemento de aço para executar esse tipo de ligação, mas ele pode também ser um elemento em madeira. A maioria dessas ligações elas exigem pré-furação. Normalmente apenas os pregos que não exigem isso, mas essas que não ocorrem a pré-furação, não são estruturas muito grandes. Então, apenas estruturas menores, estruturas secundárias que não recebem a pré-furação, no caso de prego. No Brasil, a ligação de penetração é a ligação que mais se usa para as estruturas em madeira. E o prego é o elemento que mais se utiliza. A rigidez dessas ligações ela vai variar conforme a quantidade, né, de elementos e pela sua materialidade, sua espessura, o tamanho que forem empregados na estrutura. Aí aqui nessas imagens a gente pode ter um exemplo aqui de pregos e esse daqui de parafuso. O prego geralmente é usado para uniões permanentes, né?
e ligações secundárias que recebem menos carga e são os mais tradicionais do mercado. Já os parafusos suportam, né, cargas maiores, tem a possibilidade de desmontagem, então eles são muito utilizados quando tem, né, essa intenção ou quando realmente se prevê que essa facilitação. E tem uma variedade de maior do que o prego de métodos, porque tem como ser o parafuso comum e os parafusos auto-atarrachantes. A principal diferença é que o parafuso comum ele atravessa toda a peça de madeira e no final ele recebe uma porca na sua extremidade. E os outros eles não atravessam completamente, então eles não são utilizados com porca. Sendo assim, os comuns eles têm uma capacidade superior e são eles os mais utilizados em ligações que transferem as cargas mais elevadas. E por último, temos a ligação com cavilha, que é um pino de madeira que é introduzido na estrutura que tem uma perfuração, né? E esse uso desse tipo de ligação, ele hoje em dia ele só é permitido o uso dela juntamente com a aplicação do método de aderência também, com colas e adesivos. A preparação dela não é tão simples, ela precisa estar perfeitamente seca, senão pode haver retração após a sua colocação e provocar folgas, assim. E os furos têm que ser bem justos, eles não podem ter nenhum tipo de folga. Logo, essa furação ela precisa ser feita antes, o mais preciso possível. E através desse trabalho, do desenvolvimento desse trabalho, a gente pode deduzir que a escolha da ligação ela depende, né, de alguns fatores, no caso de estrutura de madeira, principalmente da carga a ser distribuída, do tipo de carga, da quantidade da carga, o tipo do esforço aplicado, se é compressão, se é tração, geometria e a dimensão, a materialidade das peças a serem unidas e dos elementos das ligações também, porque dependendo, né, da dimensão, dependendo da materialidade, algumas ligações não vão poder ser executadas, outras ligações seriam muito custosas, então muito onerosas, então realmente todas as possibilidades precisam ser analisadas, além também das normas e condições específicas de montagem e custo, porque não adianta nada mais de algum método funcionar, sendo que às vezes a união de alguns métodos ou o outro método seria mais barato ou algum método mais eficiente. Então, todos eles têm que ser analisados e olhados com calma, dimensionando assim, ligação por ligação, cada parte precisa ser detalhada corretamente para que possa garantir a integridade da estrutura.